preciso de ti para me ajudar. Porque Deus cura, Deus faz milagre. Você já viu isso várias vezes aqui em vários testemunhos. E hoje você vai ver novamente. Deus faz milagre na sua vida quando você deixa Ele agir. Quando você deixa Ele entrar de fato na sua vida. Sabe aquela frase do seja bem-vindo? Muitas vezes a gente vê na porta das pessoas plaquinhas na porta ou um capacho na porta. Mas eu te convido a falar isso para Jesus todos os dias. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. O problema que eu tenho não é nada diante do Espírito Santo que Deus me manda todos os dias para me ajudar a resolver tudo que me tira a paz. Aí eu te digo que agora é aquele momento. Se você não compartilhou essa transmissão ainda, agora é o momento de você compartilhar. Compartilhe essa transmissão para que muitas pessoas alcancem também o que vai ser falado nessa noite aqui. É mais um testemunho assim, para engrandecer o milagre de Deus. Porque o testemunho dessa noite, ele fala de milagre. Ele fala de uma vida que nasce. Porque essa pessoa, a minha convidada dessa noite, ela não ficou focada no problema. Ela tem um poderio para falar. Quando ela começa a falar das grandes coisas que Deus fez na vida dela, que é lindo de ver, é lindo de ouvir. E eu quero que você tome posse disso nessa noite. Você tome posse do que você vai ouvir. Aproveita e já deixa o seu like, se você estiver gostando da transmissão. Se você estiver gostando de fato do nosso programa, deixa seu like aí. Não basta simplesmente só assistir a transmissão. Ali do ladinho você vai ver uma mãozinha para cima, com o dedinho para cima. Então, coloca ali, clica ali, dizendo que você está gostando e que você gosta de fato de assistir os nossos programas. Porque todo o programa vai ter um testemunho maravilhoso. Testemunho de pessoas que venceram a situação em que se encontraram. Assim como você pode vencer a sua. Então, seja bem-vinda, Tami, ao programa Livres. Muito obrigada, já quero agradecer a tua presença aqui, já ouvi um pouquinho, fica à vontade, já ouvi um pouquinho do teu testemunho, da tua linda história e de tudo que Deus fez na tua vida. Então eu queria que tu já começasse falando para as pessoas que nos assistem, conta quem é a Tami e já vai contando, pode ir introduzindo já o teu testemunho, porque o teu testemunho é grandioso e a gente não pode perder tempo. Fala. Bom, meu nome é Tami, eu tenho 30 anos, né? Eu conheci a comunidade em 2018 ou 2019, por aí, né? E então eu era uma pessoa muito mundana, né? Eu fui convidada a partir de um jogo que eu jogo ainda, na verdade, para o retiro que tem de carnaval, o Adorarte. E eu fui naquela coisa de, tipo, na especulação mesmo, não queria ficar, não gostava de coisas de igreja, não acreditava em Deus, realmente nunca fui de igreja, né? E então, acabou que eu acabei indo nesse retiro, mais por ver como é que era mesmo. Mais na curiosidade mesmo. Mais na curiosidade, conheci algumas pessoas e... Naquela época, eu era uma pessoa onde fazia muitas coisas do mundo faziam parte da minha vida. Droga, bebida, sexo, não parava com ninguém, eu estava sempre com uma pessoa ou outra, sempre em festa. Tudo que podia me dar um prazer mundano, eu procurava. Toda a minha curiosidade eu procurava no mundo. Então, eu era uma pessoa que eu não estava nem aí para nada, eu tinha vontade de fazer, eu fazia, eu não estava nem aí para os outros. Bom, tanto que eles ainda brincam comigo que eu fui semi-nua pro retiro, né? Só de top e shortinho. Então, hoje eu paro e penso, meu Deus, como eu era sem noção, né? E acabei indo para esse retiro de 3 dias. E eu sempre digo que se não fosse comigo, eu não acreditaria no que aconteceu, né? E então eu tive uma experiência tão grande com o Espírito Santo, que até então para mim era desconhecido, e como me falaram, não tem como tu ter tido uma experiência com o Espírito Santo e a tua vida continuar a mesma, porque é tão real, que tu quer sentir aquilo de novo. Então eu tive uma grande experiência nesses 3 dias, tive muita vontade de ir embora, não queria ficar de jeito nenhum.
E a partir desse retiro, então, foi aonde eu comecei a mudar mesmo a minha vida. Eu fiquei tão curiosa com aquilo que eu senti naqueles 3 dias, que eu queria sentir aquilo pelo resto da minha vida. Então, no final do retiro, eles sempre dão os testemunhos. Então, eu subi lá em cima, eu disse o que eu estava fazendo de errado, e eu falei que eu não sabia se eu ia conseguir, mas que a partir daquele momento eu queria ser uma nova pessoa, que eu queria ser uma pessoa melhor e que eu queria viver pelo resto da minha vida aquilo que eu tinha vivido naqueles 3 dias. E logo depois tinha os louvores em adoração nas terças e me convidaram para ir. E eu comecei a ir nesses louvores de adoração. No primeiro louvor e adoração que eu fui, o centro de evangelização, que até então era em Campo Bom, estava em reforma. E era, acho que lá em 4 Colônias, na Avenida dos Municípios, numa capelinha lá, que foi o primeiro louvor e adoração que eu fui. Nesse louvor e adoração, uma coisa que eu estava pensando essa semana ainda, é que a Zélia, que hoje é minha mãe espiritual, me chamou e me mostrou uma imagem de Nossa Senhora grávida. Eu, na época, eu era extremamente feminista, eu era extremamente a favor do aborto, nunca quis ser mãe na minha vida. E ela me mostrou uma imagem de Nossa Senhora grávida. E ela disse assim, olha, Jesus me disse para mim te mostrar essa imagem, porque um dia vai ser tu nesse lugar. Assim como Nossa Senhora, tu vai gerar uma vida. E eu pensei para mim, mas essa mulher tá louca da cabeça, né? Eu vou ser mãe, vou cuidar de criança, mas nunca, né? E aí aquilo passou. Então, a partir disso, eu comecei a ver aquilo que Deus queria da minha vida. Eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Na época, eu me envolvia com uma pessoa que eu não podia me envolver. E foi muito difícil para mim me desvincular dessa pessoa. Então, foi muito sofrido, na verdade. Eu tenho que deixar essa pessoa por ser errado eu estar com essa pessoa. E muitas vezes eu chorei para o padre, muitas vezes eu chorei até mesmo para a Zélia, chorei para muitas pessoas. Eu queria continuar no caminho de Deus, porque a experiência que eu estava tendo era uma experiência maravilhosa. Apesar de eu já ter deixado tudo para trás, bebida, droga, eu querer ser uma pessoa melhor, essa pessoa me trancava. Então, às vezes eu cedia, às vezes eu via ele, às vezes eu conseguia, não queria ver ele. Eu acho que foi nessa situação mais ou menos 1 ano depois que eu estava na igreja. E um dia uma pessoa rezou por mim e disse que via uma corrente me trancando, que era como se eu estivesse na água, eu quisesse entrar mais profundo na água, mas eu tivesse uma corrente me prendendo. E quando essa pessoa falou isso, porque assim como o padre sempre diz, né? As orações para nós não precisam fazer sentido, precisa fazer sentido para a pessoa que está recebendo aquela oração. E eu sabia que era ele. Eu sabia que a corrente que estava me trancando de eu poder ir mais fundo com Deus era ele, né? Então, aos poucos, eu fui me desvinculando dessa pessoa com muita dor. Foi muito dolorido, porque eu realmente gostava muito dele. E aí eu consegui. Eu, de fato, consegui me desvincular dele. A gente não é perfeito, né? Como dizem, a gente procura, né, uma vida melhor. Mas tem dias que a gente está mais alegre, tem dias que a gente está mais triste, tem dias que é mais fácil lutar, tem dias que é mais difícil lutar. Tem dias que a gente não quer nem levantar da cama, né? Exatamente. Mas a vida com Deus é isso, né? Ela é maravilhosa, mas ela também é sacrifício. Então, assim como o padre sempre fala, para a gente pagar o preço, esse foi o meu preço, sabe? E eu consegui, de fato, me desvincular. Então, a partir disso, eu comecei a ter uma nova vida. Eu comecei a ver as coisas diferente, eu comecei a seguir, eu comecei a buscar. E aí eu vi o quanto Deus era maravilhoso, sabe? O quanto Deus fazia coisas na vida da gente. E é como eu sempre falo, eu sou aquele tipo de pessoa que tem que ver para crer. Eu não acreditava em testemunho, eu não acreditava nas pessoas que podiam mudar, eu não acreditava na mudança das pessoas. Para mim, as pessoas eram e sempre seriam aquilo que elas eram. E eu mudei. E hoje, olhando
3 anos atrás, eu vejo o quanto eu mudei, o quanto a minha vida mudou. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, a gente está junto, ele mora comigo, a gente ainda não se casou. Mas hoje eu sou mãe, tive um filho maravilhoso e ele é o amor da minha vida, o meu filho. Até eu estava comentando ontem mesmo sobre esse caso que está dando dessa menina de 11 anos que aborta, não aborta, aquela coisa toda. Eu estava ouvindo na rádio, eu estava pensando, meu Deus, há 3 anos atrás eu ia ser a primeira pessoa a dizer, tira esse filho logo. E hoje eu estava lutando para que ela não tirasse. Ela não fizesse. Para que ela não fizesse. Porque assim como um dia Zélia me levou na frente de Nossa Senhora e me mostrou que eu ia entender a beleza de ser mãe, e hoje eu entendo, eu entendo como é grandioso ser mãe, como é maravilhoso, como é um amor inexplicável, que tu faz tudo pelo teu filho, pela tua filha. E hoje eu olho para minha vida, a gente tem lutas, a gente tem muitas lutas. Eu mesma, quando eu fui convidada para fazer o programa hoje, que me ligaram me falando, eu estava num dia péssimo. Eu tinha quebrado os 2 carros, meu filho estava doente, eu estava sem dinheiro. E eu falei, cara, ainda estão me ligando para me dar testemunho, que saco! E aí eu pensei, não, mas eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel porque Deus não falha e Deus é muito providente. Então, eu passei 6 meses na comunidade de vida e foi uma experiência maravilhosa para mim. E eu digo, quem tem a oportunidade de passar, passa. Independente se tu vai ficar, se tu não vai ficar, porque o aprendizado lá é muito grande. E com certeza tu nunca sai a mesma pessoa de que tu entrou, né? Então, uma pessoa chegou para mim há um tempo atrás e me pediu desculpas. E falou que quando me viu dar o testemunho naquele Adorarte, disse para mim que achava que eu não ia ficar. Porque é muito fácil tu subir lá em cima, na euforia, no calor do momento, e dizer que tu vai mudar de vida e realmente mudar. E essa pessoa que chegou para mim e disse, ela disse, eu não acreditei em ti. Eu falei, ela é só mais uma que ela está subindo lá em cima, dizer que vai mudar de vida, e daqui a 1, 2 semanas vai estar fazendo a mesma coisa que chegou fazendo. E que bom que não foi assim, né? Como essa pessoa mesmo disse para mim, ela estava enganada. E que bom que eu tinha continuado, né? Então, é incrível essa vida. Eu falo, hoje eu não troco por nada essa vida. Tem dificuldades, é difícil, mas é maravilhoso, sabe? Hoje eu olho para trás e vejo, meu Deus, eu perdi o meu tempo com coisas fúteis, com coisas que para mim no momento era ótimo sair com os meus amigos, era ótimo ir para festa, era ótimo se divertir. E hoje eu penso que a minha vida hoje é muito melhor do que a minha vida de 3 anos atrás. E eu penso que, cara, Deus foi tão incrível na minha vida que se eu não tivesse ido naquele retiro, se eu não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci, se eles não tivessem me explicado a beleza de ser mãe, hoje eu não teria essa vida que eu tenho. Se eu tivesse desistido no meio do caminho, hoje eu não teria a vida que eu tenho. Se eu tivesse desistido por essa pessoa que me trancava, hoje eu não teria a vida que eu tenho. A minha vida não é maravilhosa, não é perfeita, mas ela tá ótima para mim. Eu tô com uma pessoa maravilhosa do meu lado, que é um ótimo pai para meu filho. Eu tô com um filho que está crescendo muito rápido. Então, tá sendo incrível. Tá sendo muito incrível, sabe? E, que nem eu estava falando em relação a gastos, a dinheiro e tudo mais, eu sempre digo que o que eu mais aprendi na comunidade de vida, o tempo que eu tive lá, é a questão da providência. Eu vi uma pessoa pedir um porta-guardanapo, que é uma coisa fútil, e no mesmo dia chegar uma pessoa com algumas coisas que tinha em casa e nessa sacola tem um porta-guardanapo. Eu vi uma pessoa rezar e dizer que estava com muita vontade de comer chocolate e chegar no final do dia e uma pessoa bater na porta e dizer que achou o chocolate em promoção e dar um monte de chocolate pra gente. Então, a gente tem contas, a gente tem preocupações, mas hoje eu aprendi a entregar as coisas para Deus. E Ele sempre providencia. Então, tipo, Deus é muito providente, sabe? E Ele não deixa faltar. Nas horas que tu mais precisa, nas horas que mais parece que tu vai desistir, que tu não consegue, Ele tá ali, Ele te levanta, sabe? Então, eu não me arrependo dessa vida.
faria tudo de novo em relação à minha conversão, sabe? Como me falam sempre, a conversão é diária, todos os dias. E foi um longo caminho até aqui, foi muito difícil, abstinência, muitas vezes eu cheguei... Essa parte é complicada, né, Tami? Sim. Eu cheguei chorando pro padre, eu cheguei chorando pra Zélia, dizendo que eu estava com vontade de fazer, que eu estava com vontade de voltar, sabe? Então, eles nunca me deixaram. E eu sempre digo também que é importante a gente ter pessoas que segurem a nossa mão e não deixem a gente voltar, sabe? Porque, aproveitando que tu falou de as pessoas que permanecem daí do nosso lado, quando a gente está em Deus, porque na rua, né, nesse mundo louco que tu falou, que tu viveu nesse mundo louco, muitas vezes tu acha que tu tem amigos ali, né? Mas na verdade essas pessoas elas vão sugando a nossa energia e nos puxando cada vez mais para baixo. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, porque essas pessoas elas não estão ali para nos ajudar, né? É diferente de viver uma vida com Deus, de encontrar um caminho de conversão, de encontrar pessoas que de fato edificam a nossa vida. Eu já quero te perguntar, tu falou que a tua conversão começou a partir do retiro do Adorarte, né? Antes disso, tu não tinha uma vivência assim na igreja, não tinha o costume de ir na igreja, de participar de grupo de jovens, nada disso? Eu frequentava a igreja evangélica, mas assim, aquela coisa de tu frequentar, de tu ir, mais para dizer que tá indo, mas eu não tinha tido encontro com Deus como eu tive aqui. Então, realmente eu me encontrei, eu tive aquele encontro com o Espírito Santo de fato aqui. Então, antes eu ia, algumas coisas eu entendia, algumas coisas não, mas grupo de jovens eu nunca participei. Eu ia, mas era mais para dizer, estou indo, né? Mas eu ia, mas continuava fazendo as coisas tudo errado, né? Sim. E como é que tu conheceu o Adorarte? Quem é que te falou do Adorarte? Quem te convidou? Como é que aconteceu isso? Então, eu tenho um grupo de Pokémon, né? Que é um grupo que eu criei de um jogo que a gente joga Pokémon GO, que a gente vai na rua pegar os bichinhos, assim. E aí eu conheci na verdade, muita gente aqui da gurizada da comunidade joga. E eu conheci algumas pessoas no jogo, né? Tipo o Anderson, o Henrique, a Amanda. E eles jogavam e eles faziam parte da comunidade, né? E aí aconteceu que, coincidentemente, na frente da igreja católica tem um Pokéstop, que é onde a gente pega os bichinhos, onde a gente pega os Pokémons. Então, onde tem os melhores Pokémons. Onde tem muitos Pokémons bons. E aí a gente sempre se encontrava ali na frente. Daí eles falavam, ligeiro que eu tenho que ir pra missa, vamos jogar ligeiro que eu tenho que ir pra missa, vou me atrasar pra missa. Daí eu dizia, mas deixa a missa, não precisa todo dia na missa. Daí foi onde eu falei, vocês estão sempre indo na igreja. Daí eles, a gente é da igreja, se uma hora quiser ir. Então, a Mona, principalmente, ela tentou muitas vezes me levar. Hoje tem buffet de sorvete, hoje tem buffet de cachorro-quente, vamos lá. Aí eu disse, é coisa de igreja, não quero ir. E então, muitas vezes eles tentaram me levar, né? E aí, como eu acabei conhecendo esse pessoal do jogo e eles iam estar, eu acabei indo, na verdade, mais para jogar com eles no final de semana, alguma coisa assim. E acabei... Ficar na companhia deles. Isso, exatamente, porque eu gostava da companhia deles, porque a companhia deles era boa, né? E aí acabou que foi onde eu acabei indo pro retiro e acabei conhecendo as pessoas maravilhosas que mudaram a minha vida, né? E me diz uma coisa, como é que foi chegar nesse retiro? Já que esse grupo de amigos que tu conhecia eram esses, mas chegar lá, porque é um retiro grande, envolve muitas pessoas, como é que foi chegar lá? Como é que foi a recepção das pessoas? Como que tu se sentiu num primeiro momento no Adorarte? Quando tu chegou? Bom, na verdade as coisas já começaram no ônibus, né? Porque como eu estava caçando Pokémon, eu cheguei atrasada para pegar o ônibus. Na verdade, eu li errado o horário que era o ônibus. Então, o ônibus estava atrasado para sair, mas eles estavam me esperando. Aí, quando eu cheguei, eles já estavam tentando me ligar de tudo que era jeito para ver se eu ia vir ou não ia. Eles, tu que é a Tami, não sei o quê. Daí eu falei, nossa, já tá todo mundo aqui, mas eu tô no horário. Daí alguém falou, não, tu tá atrasada, gente, só tá te esperando. Porque eu vi o horário errado, porque na verdade eu acho que realmente ninguém queria que eu fosse nesse retiro, sabe? E o inimigo é sujo, né? Então, como ele sabia tudo o que ia acontecer na minha vida a partir desse retiro, ele fez de tudo para que eu não estivesse lá. E
E aí acabou que eu já falei, nossa, eles esperaram uma pessoa que eles nem conhecem no ônibus. Podia ser uma pessoa que simplesmente não ia aparecer. Aí eu já fiquei encabulada com aquilo, né? Olha Deus agindo, né? Verdade. E aí a gente chegou lá no retiro, foi bem legal. Eles são muito receptivos, festa, comida, aquela coisa toda, foi bem legal. E aí eu nunca tinha ido no retiro, né? Eles falaram que a gente tinha direito a banho, aquela coisa toda. E e aí eu queria tomar banho no final do retiro. E tava terminando umas 2 horas da manhã aquele retiro. E aí eu queria muito tomar banho. Aí quando falaram no palco que só eu tomar banho no outro dia, eu surtei. Como assim? Fala que aqui é um lugar de Deus e nenhum banho não vai ter pra gente. Eu disse, eu vou embora. Já quero começar me limpando com o banho. Vou embora desse lugar. O mais legal de tudo isso é que as pessoas sempre levavam as malas. E naquele ano, foi o único ano, até onde eu sei, que as pessoas que estavam ajudando no retiro é que tiravam as malas das pessoas. Então eu só não fui embora porque eu não achei minha mala para ir embora. Ai, Deus, como tu é bom. É verdade. E aí, enfim, conseguiram banho para mim. Era 5 horas da manhã, eu tinha que esperar todo mundo dormir. Era 5 horas da manhã, eu fui tomar um banho. Mas eu não estava querendo ficar assim, porque eu estava meio perdida, na verdade, naquele lugar, né? E aí, no sábado, foi onde as transformações começaram a acontecer. As pessoas chegaram com revelações para mim que só eu sabia, que não tinha como uma pessoa desconhecida saber. Foi aonde eu tive a minha primeira conversa com a Zélia, que foi onde a gente conseguiu se abrir, lá no Adorarte mesmo. Foi aonde coisas incríveis aconteceram comigo. Foi aonde eu sou uma pessoa muito rancorosa, e foi aonde o Padre Marco me levou para rezar mais a fundo na capela, e foi onde eu realmente vi o agir de Deus. Foi aonde bastante coisas aconteceram. Foi aonde eu vi que muitas das besteiras que eu fiz na minha vida foi por rancores de algumas pessoas, foi por eu não saber perdoar, foi por eu precisar perdoar. Eu tenho muita dificuldade em perdoar ainda, mas eu estou tentando, e isso para mim é uma luta constante. Então, a partir do sábado ali as coisas foram acontecendo, sabe? E chegou no domingo, eu já não queria mais abrir mão daquela vida. Que maravilha ouvir isso, né? Que maravilha quando Deus nos pesca, quando Ele vai e nos pega, e a gente sente isso de, eu não quero mais sair dessa vida, eu quero viver isso. E é algo assim, ó, que eu digo para você que está em casa, é algo que a gente vive diariamente, né, Tami? Essa conversão, como tu falou, essa conversão diária, o sentir o Espírito Santo, o sentir Deus, nós podemos fazer isso diariamente na nossa casa, no nosso lar, né? E me diz uma coisa, tua vida mudou da água para o vinho, depois que Deus tocou na tua vida, depois que Ele foi lá e te fisgou. Como é para ti hoje ser esposa, ser mãe? Quero que tu fale um pouquinho disso, porque dá para sentir em ti, no teu olhar, que é o que transformou mesmo a tua vida. É o toque de Deus na tua vida, que é essa parte do ser esposa e ser mãe. Sim, sabe que no sábado à noite, no Adorarte ainda, o padre falou, né? E para as pessoas que usam droga, alguma coisa, se quiserem trazer, depois eu vou estar aqui pegando, né, as drogas e tal. E aí eu lembro que o meu amigo chegou para mim e disse, Tami, se tu tiver alguma coisa na bolsa, tu tira, né? Leva pro padre. Aí eu falei para ele, Anderson, tu acha que eu sou louca? Tu acha que eu vou trazer droga pro retiro? Ele disse, mas dá uma olhadinha, sempre tem alguma coisa. Eu disse, tá, Anderson, vou ver, se tiver eu vou levar. Mas eu achei que eu não tinha nada, né? E de fato eu tinha, só que eu não levei porque eu quis, eu levei porque estava esquecido. Por um descuido. Por um descuido. E aí eu levei lá pro padre, né, no final da noite. E o padre disse pra mim, tu é a menina que veio caçando Pokémon com os meninos e tal, né? Eu disse, sou. Aí ele disse, olha, tu veio aqui caçando Pokémons, mas tu vai caçar muitas almas para Deus. Tu vai ter uma mudança que nem tu imagina. Eu falei, esse padre tá louco, né, falando isso pra mim. E aí eu fui dormir e no outro dia eu ouvi o comentário, porque como esses meus amigos já eram da igreja, eles trabalhavam no retiro.
E eles falaram, ai, o padre estava chorando, o padre estava chorando. Daí eu falei, tá, mas por que o padre estava chorando? Ai, ele estava chorando de tristeza. Daí eles falaram, não, ele está chorando de felicidade pela quantidade de jovens que levou droga naquele saco. E eles não sabiam que eu tinha levado. E aí foi onde eu pensei, meu Deus, alguém está chorando pelos meus erros, alguém está chorando por mim. Então, naquele primeiro momento, o chorar do padre, sendo que ninguém até então na minha vida tinha chorado pelos meus erros, foi o ápice da minha conversão. E eu sei que muitas pessoas choraram por mim, como hoje eu choro por muitas pessoas. E o padre começou a me acompanhar e realmente eu não queria ser mãe. A minha mãe hoje, ela é uma pessoa que ela está mudando, ela está sendo uma pessoa melhor, mas ela não é um grande exemplo de mãe. Então, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu tinha muito medo de ser uma mãe e não ser uma mãe boa, não ser uma mãe presente, não ser uma mãe que consiga cuidar bem de um filho, né? E o padre, então, fez muito acompanhamento comigo, a Zélia fez muito acompanhamento comigo, realmente para que eu entendesse, como eu digo, a beleza de ser mãe, né? E, para mim, essa transformação foi incrível. A minha gestação foi uma gestação muito difícil, muito difícil. Eu sofri a minha gestação inteira, eu não consegui comer nada praticamente a minha gestação inteira, eu só vomitava, eu passava mal, eu tive pressão alta, eu tive diabetes, eu tive tudo que é coisa ruim que a grávida pode ter, eu tive. Fiquei internada umas quantas vezes, o bebê queria nascer antes, infecção urinária, eu tive minha gestação inteira. Então, eu estava muito preocupada até então de eu não conseguir ter esse filho, porque a gente começa a criar um amor, né, por essa criança dentro da gente. E eu lembro que uma amiga minha, ela abortou um bebê e ela estava de mais tempo do que a gente achava que ela estava, e eu estava presente nesse tempo. E quando eu fiz o primeiro exame, que eu escutei o coraçãozinho do meu bebê, a primeira coisa que eu me lembrei foi dessa minha amiga. E eu disse, cara, ele estava batendo o coração lá dentro e eu estava junto quando ela tirou, né? Então, nesse dia eu me arrependi muito, muito. Eu já tinha me confessado sobre isso. E eu chorei muito, muito, muito. Eu disse pro padre, eu já me confessei, mas está doendo muito. Ele disse, porque agora tu entendeu profundamente o teu erro. Tu já tinha se confessado porque tu se arrependeu, mas hoje tu viu realmente o quão profundo foi aquilo, né? De tu participar, de tu estar junto, aquela coisa toda. Então, eu tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa com o meu bebê. Às vezes eu surtava. Chegou um dia... O mais legal de tudo isso é que as mães sempre falavam, né, que o pior era para quem tinha muito vômito, muita coisa assim. Eram os 3 primeiros meses. E no final dos 3 primeiros meses, já nos últimos 2 dias, eu ficava só sentada ao redor do vaso, vomitando, vomitando, vomitando. E eu falei para Deus que eu não queria, que eu não aguentava mais isso. E eu chorava, e eu suplicava, e eu dizia para Ele que eu não ia aguentar. E eu falei para Ele, Deus, se eu não tivesse mudado de vida, eu tiraria esse filho. Mas eu sei hoje o quanto é bela ser mãe, e eu quero levar essa gestação, mas eu não estou aguentando mais. E aquele dia eu chorei, 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 eu supliquei muito para Deus. E no outro dia, os meus vômitos passaram. Cessou. Porque Ele sabia que eu estava no meu limite. Então, é muito legal isso, porque Deus sempre sabe quando tu realmente está no teu limite de não aguentar mais. E eu já estava no meu limite de não aguentar mais. Então, a minha gravidez inteira foi muito difícil. E eu fiquei internada algumas vezes. E foi bem ruim para mim ficar aquele tempo no hospital. E eu quase morri. Eu quase morri 2 vezes. Eu quase tive embolia pulmonar. Como eu estava com infecção urinária, eu tinha que tomar muita água. E eu estava tomando soro 24 horas direto. E aí acabou que eu fiquei hiperidratada, então eu fiquei muito mal. À noite a minha saturação estava extremamente baixa. E eu achei realmente que eu ia morrer naquela noite. E a minha mãe ficou muito preocupada comigo. E a minha mãe até disse pra mim, Tami, se tiver que escolher entre a vida tua ou do teu filho, escolhe a tua. Filho, tu tem outro. E eu disse, não, se eu tiver que escolher entre a minha vida ou a vida do meu filho, eu vou escolher a vida do meu filho. E aí
eu até liguei pro Padre Henrique no outro dia. O padre foi lá, me deu a unção dos enfermos e tal, a gente conversou. E ele disse que o que eu fizesse, ele ia me apoiar, né? Mas graças a Deus, eu melhorei. E logo depois daí eu fiquei mais uma vez internada. E aí, na hora do parto, eu sempre fui muito teimosa, eu sempre quis parto normal, porque eu queria parto normal, porque eu queria parto normal, porque eu queria parto normal. E o bebê nasceu muito grande. Então, quando ele nasceu, ele fez uma laceração muito grande em mim. Então, eu tive que passar por 2 cirurgias às pressas, tive que fazer transfusão de sangue. E foi um momento bem difícil, assim, pra mim, onde eu realmente achei que eu ia morrer. E eu não queria morrer, porque eu tinha acabado de ser mãe. E eu acho que não só o ser mãe, mas ter a experiência de quase morte naquele momento, sendo mãe, foi novamente o ápice da minha conversão. Foi aonde eu pensei assim, nossa, já ajudei um monte de gente, mas eu não me ajudei. Eu falei, e se eu morrer hoje, a minha vida valeu a pena? Não, a minha vida não valeu a pena. Eu ainda não fiz o suficiente, eu quero fazer mais. Então, foi aonde eu vi, sabe? Tá, e se eu morresse hoje? Se eu morresse hoje, eu só fiz coisa ruim. Eu só fiz coisa errada. Eu só levei as pessoas para o mau caminho. Ainda hoje, eu levei muito mais pessoas para o mau caminho do que pessoas para o bom caminho. E eu quero levar mais pessoas para o bom caminho. Assim como eu levei as pessoas para a droga, porque era bom, porque era divertido, porque era legal, eu quero mostrar para as pessoas o Deus que eu conheço, o Deus que me mudou. E eu quero que elas conheçam esse Deus. E eu falei, Deus, eu não posso morrer agora. Eu preciso levar mais gente para o teu caminho. Então, eu realmente acredito na transformação. Eu realmente acredito que assim como eu, por mais que pareça impossível, as pessoas podem mudar. E quando eu engravidei desse filho que não foi planejado, eu até achei que o padre ia ficar bravo, alguma coisa do tipo. Ele chegou para mim e disse, Tami, eu sei que esse filho não foi planejado, mas Deus tem um propósito muito grande na tua vida com ele. Ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, e ele vai tocar na tua família. E eu não tenho uma boa relação com meu pai. Com a minha mãe, é uma relação de gato e rato, assim. E realmente, apesar de eu ter mudado, eu não acreditava na mudança do meu pai. O meu pai é uma pessoa que ainda hoje ele não acredita em Deus. Ainda hoje ele é uma pessoa que ele não busca nada. Mas assim como o padre realmente me disse que essa criança ia tocar na vida do meu pai, o meu pai hoje está sendo uma pessoa muito melhor. E é nítida essa mudança que está acontecendo com meu pai e com a minha mãe. A minha mãe, ela estava numa depressão profunda. Quando eu falei que eu estava grávida, ela parou de tomar os remédios. Ela disse que ela não ia mais tomar porque o neto dela era a felicidade dela, que ela precisava ficar bem pro neto dela. Então, como eu sou filha única e eu nunca quis ser mãe, por mais que a minha mãe, era o sonho da minha mãe ser vó, ela já tinha tirado da cabeça que ia ser vó. Então, para ela, foi o sonho dela realizado, ela ser vó, né? E o mais legal de tudo isso é que os meus primos, eles só têm meninas. Então, a minha avó, ela não tinha um bisneto homem ainda. E a minha mãe sempre falou que se eu fosse mãe, eu ia dar o primeiro bisneto para minha avó. Então, ele foi o primeiro homem dessa geração. Então, ele é muito amado por todo mundo, né? E a gente vê hoje, graças a essa criança, a minha família unida, a minha avó uma pessoa mais feliz, a minha mãe uma pessoa mais feliz, o meu pai uma pessoa mais feliz. Ele realmente, assim como o padre um dia falou, ele ia ser a união dessa família. E ele, com certeza, ele está sendo a união da minha família. E eu realmente creio que Deus tem muito mais para fazer na minha família do que Ele já tem feito. E hoje eu paro e penso que se eu não tivesse ido naquele retiro, se eu não tivesse continuado, por mais que difícil, na presença de Deus, hoje tudo que está acontecendo não aconteceria.
Isso eu digo para vocês que é uma agenda de Deus na vida dela. Porque o pouco que a gente conversou no Instagram, ela tocou tanto no meu coração, ela me trouxe tanto Deus, esse Deus que pescou ela, esse Deus que está com ela, esse Deus que ela vivencia no dia a dia. Eu consegui sentir, a gente estava falando pelo Instagram ali no bate-papo, e eu consegui sentir esse Deus. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, quando a gente realmente aceita, quando a gente diz sim para Ele, quando a gente aceita viver essa conversão, que é o que a Tânia tem feito. É muito lindo o que Deus tem feito na tua vida. E eu acredito muito, assim, em tudo que tu está me falando, porque eu sinto isso em ti. E a gente vê no teu olhar esse agir de Deus. E como é lindo, como é que é o nome do teu filho? André Micael. Aí, enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando, nossa, com o nascimento do André, nasceram os avós, nasceu uma mãe, nasceu um pai, mas principalmente nasceu uma mãe que mudou totalmente o sentido da vida, mudou totalmente os pensamentos, porque de fato é isso que aconteceu. Tu tinha uma vida ao qual hoje tu não se imaginaria nela, mas nessa vida que passou, e tu tem uma vida que, se tu parar para pensar agora, tu jamais vai querer voltar para o passado. Porque Deus quer que tu avance cada vez mais, porque com certeza, como tu falou, Deus tem muito para fazer ainda na tua vida, e Deus tem muito para fazer na vida das pessoas através do teu testemunho, e através das tuas palavras, das tuas orações, porque foi isso que eu pude sentir conversando contigo. Então Deus age na tua vida de uma maneira assim, grandiosa. Estou muito feliz em te receber aqui no Programa Livres, de conhecer um pouco da tua história. Eu acredito que hoje também possa estar nascendo uma grande amizade, porque eu vi em ti assim, uma pessoa que eu quero perto de mim, uma pessoa que edifica, e é isso que nós precisamos buscar. Pessoas, amizades que nos levantem, nos aproximem de Deus, que é o que tu falou, que é o que tu sentiu no adorar-te através das pessoas. E eu queria te convidar, Tami, para nesse momento, antes da gente encerrar o programa, que tu pudesse fazer um momento de oração para as pessoas que estão nos assistindo. De pensar assim, quantas pessoas vivem uma vida hoje que não conseguem se libertar, não conseguem se ver livres dessas correntes, que vivem ainda uma vida do passado, que vivem no passado e não conseguem deixar Deus entrar e romper essas correntes. Então, eu queria te convidar para fazer um momento de oração, um momento de clamor do Espírito Santo por essas pessoas que nos assistem, por essas pessoas que não conseguem sozinhas, mas que eu tenho certeza que, te ouvindo o teu clamor, Deus pode tocar lá na vida delas. Pode ser? Pode ser. Queria convidar o Bruno para... O Bruno para tocar um louvor também para esse momento. Mas a Tami já pode ir clamando também esse Espírito Santo por você que nos assiste. Senhor, nós te entregamos mais uma vez esse Espírito Santo na tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nessa noite, Espírito Santo, tocando em cada coração, em cada pessoa que está te olhando, que vai te assistir. Eu peço, Espírito Santo, vem tocando, vem quebrando as barreiras, vem quebrando as correntes, vem tocando em cada realidade, Espírito Santo de Deus, em tudo aquilo que está sendo difícil, em cada prisão, Senhor. Olanda labarassori, canta lá na barassori, shiri alabareie, landarie. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando em cada coração nesse momento. Vem quebrando as barreiras, vem tirando as dúvidas, os medos, Senhor. Olanda labarassori. Tem uma mulher que está assistindo esse programa e ela está com dificuldade no casamento. E ela está com uma dúvida muito grande. E ela vai assistir esse programa e ela vai tomar uma decisão. Ela está sentada num sofá vermelho. Olanda labarassori, canta lá na barassori, shiri alabaraie, landarie. Vem, Espírito Santo de Deus, quebrando as barreiras nesse momento. Nós clamamos a tua presença sobre cada pessoa,
sobre cada pessoa que está em dúvida, sobre cada pessoa que está com dificuldade, Senhor, sobre cada pessoa que ainda não sentiu a Tua presença, sobre cada pessoa que não conhece o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada jovem que está pelas ruas, que está pelas festas, aqueles que ainda não conheceram, aqueles que não conheceram a Tua presença. Tem uma pessoa que estava em dúvida em entrar na comunidade de vida, uma menina, e ela ouviu eu falar sobre a comunidade de vida, e ela vai se decidir em fazer uma experiência na comunidade de vida. Olanda labarassori, canta lá na barassorie, shiri alabaraie, landarie. Nós clamamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem abrindo o céu, Senhor. Vem abrindo o céu nesse momento. Vem com o Teu fogo abrasador. Vem com o Teu vento impetuoso. Vem com os Teus ventos, Senhor, para os lugares que o Senhor necessita, para os lugares que o Senhor precisa. Vem tirando, Senhor, os dependentes químicos, Senhor, os drogados, os alcoólatras, as garotas de programa, Senhor. Nós pedimos por todos aqueles que ninguém acredita, todos aqueles que nem eles mesmos acreditam na mudança deles. O Senhor venha dando determinação, o Senhor venha dando determinação nessa noite. Nós clamamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, sobre cada uma dessas pessoas. Canta lá na barassorie, shiri alabaraie, landarie, larie, shiri alabaraie, landarie. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me Espírito Santo, vem incendiando os corações, meu vem incendiando nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, incendiando. Vem com a Tua glória, vem com a Tua glória, Espírito Santo. Vem com a Tua glória sobre todos nós. Vem com a Tua glória sobre todos os necessitados. Vem com a Tua glória, Senhor, por todas as dúvidas. Vem com a Tua glória sobre todos os medos. Vem com a Tua glória sobre todas as dificuldades. Vem com a Tua glória sobre toda a situação financeira. Vem com a Tua glória, Espírito Santo de Deus, sobre todos aqueles que não confiam em Ti. Vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua providência, Senhor. Vem com a Tua providência sobre todos aqueles que querem desistir de Ti nos momentos difíceis. Vem, Espírito Santo, dando força para os necessitados. Tem uma pessoa que está assistindo, que está se sentindo sem forças. Ela está chorando nesse momento. E ela vai reestabelecer a conexão com Deus. Ela vai buscar e retomar as forças que ela achava ter perdido. É uma mulher também. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos
teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Que noite foi essa? Amém. É verdade. Que noite foi essa? Meu Deus! Sentiu o Espírito Santo hoje do lado da Tami? Olha, foi algo tremendo, Tami. Ai, amém. Já quero te agradecer. Muito obrigada.